Minhas queridas e meus queridos, vamos aqui à nossa terceira convidada da manhã. E a gente vai receber ela que constrói pontes muito importantes aqui para a Terra com o Brasil, para a Oficina Brinquedo de Terra, né? Entre um patrocinador do projeto e as comunidades que a gente interage também, que é essa queridíssima Mari Bernardes. E, bom, quando a gente realizou, né, vocês vão lembrar aí da apresentação do Cláudio no início, os projetos culturais aprovados via Lei de Incentivo à Cultura, nesse caso estadual de Minas Gerais, né? A gente vem tendo oportunidades lindas, né? E eu, inclusive, participei nesse ano de 2023 de conhecer pessoas que impactam muito positivamente, desde a etapa de captação, de pré-produção e também de execução das atividades, né? Em 2022 e 2023, a gente se conectou com a Mari durante a realização das oficinas, Brinquedo de Terra, né? Com o patrocínio da Mineração Usiminas, nesse caso aqui na cidade de Itatiaiuçu e Mateus Leme, aqui em Minas Gerais. E a Mari é produtora executiva do Instituto Usiminas, também está lá no Instagram, quem quiser conhecer, né? E atua nas áreas de responsabilidade social corporativa, com as leis de incentivo, na comunicação e no acompanhamento desses projetos, né, de iniciativa própria e os projetos que são patrocinados pela Mineração Usiminas, por meio das leis de incentivo à cultura. Então, Mari, gratidão pela sua presença, bom te ver de novo, e esteja à vontade, e está com você a palavra. Muito obrigada, Serena, muito obrigada, Cláudio, também pelo convite, eu estou tão honrada em estar aqui, estou aqui vendo o tamanho da responsabilidade das pessoas. Não, vocês não estão me ouvindo? Mari? Vocês estão ouvindo? Vocês não me ouvem? Parece que deu uma latênciazinha na hora que você falou, Mari. Deu tipo um delayzinho. Agora vocês me ouvem? Tá beleza. Sim. Ouvem? Ah, que bom. Sim. Então tá bom. Eu dizia que é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande, agradeço profundamente e estou impressionada com o tamanho da responsabilidade das pessoas com as quais eu estou aqui dividindo esse seminário, né, esse encontro, e é muito bom porque o que eu ouvi aqui até agora fortalece muito o que eu faço no meu dia a dia e diz muito para mim do tanto que isso me faz bem do ponto de vista como pessoa, não só como profissional. Os projetos são eu costumo dizer que eu entendo os projetos sociais, né, como uma ferramenta de justiça social. Eu acho que é um dinheiro, inicialmente, que nós, como sociedade, não receberíamos, mas que, de repente, esse dinheiro ele é revertido em arte, em esporte, em acolhimento social, e chega para a gente, né? Feita uma boa gestão, isso chega para a gente. Nós ouvimos aqui muito sobre comunidade, ouvimos muito sobre a importância do fortalecimento das comunidades, e ouvimos muito sobre ouvir, né? O Cláudio falou tão bem sobre a gente receber os sinais, percebê-los, né? Não deixar com que esses sinais passem por nós. Então, ele foi tão feliz em contar essa história a partir de como os sinais foram chegando para ele, ele foi ouvindo e foi construindo uma história de arte, né? Uma história tão profunda de uma manifestação artística vinda de pesquisas, que entram em outras searas, como, por exemplo, a educação. Este ano, o Instituto Usiminas faz 30 anos, né? O Instituto Usiminas, ele é um braço de gestão e acompanhamento dos projetos patrocinados via leis de incentivo, e o Instituto Usiminas também é proponente de projeto. E agora, este ano, quando a gente comemora 20 anos do nosso educativo, a gente está com um projeto que será lançado em Itatiaiuçu amanhã, já foi lançado em Cubatão e em Ipatinga, e a gente lança amanhã aqui em Itatiaiuçu, de uma escola parceira. Então, a gente está dentro da escola com uma série de atividades que serão desempenhadas, e aqui, particularmente em Itatiaiuçu, no campo da exploração do movimento na aprendizagem, do movimento na possibilidade da criança compreender o todo e ter a capacidade de fazer interações,
né, o que a gente chama aí de multiletramento. Então, nada funciona se eu tiver apenas um dado e não conseguir transformar esse dado em informação. E aí a gente fez várias pesquisas pedagógicas para poder fazer isso a partir do movimento, do corpo, né, da interação, da ocupação do espaço. Eu estou muito feliz também com o início desse projeto aqui amanhã em Itatiaia-Sul, que foi montado com muito carinho. Eu vou contar um pouco da minha relação, né, com o brinquedo de terra. É uma relação apaixonada, né, nunca neguei, e eu tenho uma admiração muito grande pelo projeto, e eu vejo em quantos lugares bonitos, né, em quantos rios bonitos aí o Cláudio foi beber, né, para poder trazer esse projeto na concepção que ele está aí hoje. O Brinquedo de Terra, ele é um projeto que tem uma relação muito grande com o que se acredita na mineração usiminas sobre meio ambiente, sobre cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, entender a interação. Inicialmente pode parecer um discurso, né, puramente, cuidar das comunidades. Obrigada, Serena. Então, assim, a gente pode parecer um discurso, né, institucional, mas, na verdade, quando a gente está aqui junto, né, acho que o Cláudio e a Serena devem ter percebido isso, é tudo muito de verdade. É um discurso, aqui há uma série de projetos de meio ambiente, que eu não vou entrar no mérito, mas de cuidados com o meio ambiente, e esses projetos, eles estão ativos o tempo inteiro. Então, existem projetos para cuidar de mina d'água, existe projeto de compensação, sim, né, que é uma compensação exigida por lei, mas que ela é maior do que essa exigência legal. E a gente, na cultura, né, quando a gente vai abraçar os projetos, a gente sempre tem um cuidado muito grande de ouvir as comunidades. Isso é um trabalho que a gente faz ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu faço questão de estar na comunidade, de ouvi-la, de entender quais são os seus anseios, as suas formas de se manifestar, a sua linguagem, para que a gente possa, no momento do edital, fazer as nossas análises o mais cuidadosamente possível, fazendo com que haja diálogo entre os projetos que chegaram para a gente e os projetos que a comunidade gostaria de receber, com os projetos que a gente vai efetivamente aprovar dentro da nossa condição de recursos, né, para serem disponibilizados. Esse processo, ele é um processo burocrático, né, como o Cláudio comentou, cheio de uma documentação, porque a gente precisa entender que a gente vai lidar com recurso público, né, a grande monta desse dinheiro é um recurso público. Então, é importante que tudo seja muito cuidado, muito cercado, para que esse recurso público ele seja, de fato, revestido ali, que ele volte para a comunidade, para que a comunidade possa acessar esses projetos de uma forma a crescer, né, de alguma maneira, a se desenvolver de alguma maneira, a ser fortalecida de alguma maneira. E isso para nós é muito real. A gente considera aqui que a gente faz parte de 4 cidades, né, estamos presentes em 4 cidades mais fortemente, que são Itatiaia-Sul, Mateus Leme, Igarapé e Itaúna. Cada uma dessas cidades de uma forma. E o nosso diálogo com essas cidades é muito aberto, tanto com o poder público, quanto com as entidades organizadas de classe, quanto com a sociedade de uma forma geral. Hoje eu posso dizer que eu sou muito grata pelas oportunidades que esse trabalho me trouxe, de conhecer pessoas na sua vastidão, né, na sua imensidão. Então, a gente escuta um pouquinho de tudo e vai procurando formas de acolher essas necessidades por meio aí dos projetos que chegam até as empresas usiminas. Bom, nós falamos de edital, falei aqui brevemente, né, entrei nesse tema, para dizer que nós temos muito orgulho do nosso edital, que é aberto normalmente, a partir de setembro, esse edital costuma ser aberto, e ele é um processo de amadurecimento do patrocínio, porque ele é democrático, porque ele é transparente. Então, todos os projetos podem chegar, assim como chegaram quase 700, né, o ano passado, para que a gente pudesse analisar, e a gente analisa, né, a gente avalia, são vários comitês que passam aí por esse processo, e a gente realmente cuida deles com muito carinho, inclusive convidando comitês
do poder público de cada uma dessas cidades que receberá os nossos projetos, e também da comunidade. Então, a gente tem alguns líderes comunitários, a gente tem pessoas que são presidentes de conselhos, que são formas professoras, que são formas da gente entender que está havendo uma manifestação, uma representatividade de vários núcleos aí da comunidade. Nós não gostamos da possibilidade de impor um projeto. Normalmente, esses projetos, eles vão realmente ser selecionados a partir de todo esse cuidado que eu mencionei. E aí, como eu disse, né, por que eu disse que é um processo de amadurecimento? Durante muito tempo, as empresas poderiam chegar, né, chegaram e chegam ainda, muitas delas, e patrocinam um projeto que conseguiu conversar na empresa. Eu gostei do relato do Cláudio, quando ele fala, eu chegava e quando eu conseguia conversar, porque a gente sabe que esse fluxo não é tão simples, né? Para se chegar em alguém que tenha um poder de decisão, que possa dizer, a gente vai patrocinar ou não, a gente vai conseguir entrar com esse valor da contrapartida ou não. Então, o edital, ele é essa porta escancarada, ele é essa porta aberta, e quanto mais pessoas a gente conseguir chegar com o edital, melhor, né, porque a gente amplia essa diversidade de linguagens, essa diversidade de ofertas do que está sendo produzido por aí. Bom, o nosso edital tem uma particularidade, essa não é uma regra exclusiva, tanto é que o brinquedo de terra está conosco, então isso não é uma regra, mas ele tem uma particularidade. A gente também tenta, trazendo oficinas de formação, continuadamente, a gente tenta fazer com que as pessoas também dessas comunidades que eu mencionei, dessas cidades, estejam prontas, aptas para pleitearem um patrocínio. Então, faz parte do que a gente quer fazer, fortalecer as comunidades, dizendo para elas que nós temos interesse no que elas produzem, que nós temos interesse em ouvir o que elas estão fazendo do ponto de vista artístico, do ponto de vista social e também cultural, social e também do esporte. E aí a gente costuma tentar fechar esse ciclo, né? A gente convida as entidades, convida os fazedores de cultura, para que eles possam fazer esses cursos conosco e depois para que eles possam pleitear aí um patrocínio. Então, isso é um ganho muito grande, porque essas pessoas, elas podem pleitear tanto o nosso patrocínio quanto de outros editais. E isso faz com que os projetos dessas localidades sejam valorizados e possam ser efetivamente uma realidade, né? Possam sair do papel. Tivemos gratas surpresas com esse movimento, né? Surpresas felizes, assim, com esse movimento de formação e de fechamento desse ciclo com o patrocínio. O Cláudio foi o primeiro projeto que eu acompanhei sendo executado quando eu cheguei no Instituto de Minas, né? Então, ele foi foi a primeira visita técnica que eu fiz. Nós fizemos visitas técnicas nas escolas, e isso foi uma alegria, porque eu estive com diretoras, comecei dali, né, a minha rede de conhecimento ali com aquelas diretoras, ouvimos histórias, o quanto o brinquedo de terra está conectado com as comunidades. Ouvimos da Renata, que é uma diretora da Escola de Ponta da Serra, sobre a avó dela já ter o hábito, né, está na história da família dela, pintar o fogão a lenha com a tinta de terra. Então, a gente ouviu isso ali, ela trouxe para nós esse relato, outros relatos tantos, fora a força das crianças, né, fora a emoção que as crianças sentem em trabalhar com a tinta que o Cláudio tão bem desenvolveu e elabora cuidadosamente, e agora acompanhado, né, pela Serena nesse processo. Bom, o brinquedo de terra, eu já disse no comecinho, ele tem essa conexão com o que a gente acredita, né, com o uso responsável, né, dos recursos minerais, dos recursos oferecidos pela natureza, que é um caminho que a gente, felizmente, né, é um caminho que felizmente não tem volta. A gente precisa perceber isso com ações, de que os recursos da natureza podem ser utilizados e devem ser utilizados com responsabilidade. A gente não tem mais lugar para conversas superficiais sobre, então eu vou abrir mão desse recurso. Então, nós não precisamos desse recurso, as coisas não são assim mais, né? Não podemos ficar estacionados nessa linha de conversa. A gente precisa crescer, amadurecer a nossa conversa. E o amadurecimento da conversa está no uso responsável dos recursos, ponto.
É isso que a gente precisa fazer e precisa trabalhar com isso de uma forma efetiva, com projetos, políticas públicas, ensinando as pessoas, as crianças, reforçando com os adultos, porque essa responsabilidade dos recursos, ela não pode ficar também só sendo cobrada do corporativo. A gente sabe que o corporativo, ele faz um uso mais expressivo de determinados recursos, é óbvio, mas a gente precisa começar a ter essas conversas também dentro de casa, né, que isso precisa vir ouvindo a sociedade e fazendo com que ela participe também com ações propositivas e positivas do uso dos recursos. Essa responsabilidade é nossa, todos nós somos moradores da terra, então a gente precisa cuidar dela como sendo a nossa casa, né? E aí, nós tivemos uma aplicação de oficinas aqui no meu primeiro ano de trabalho no Instituto, dentro das escolas, e colhemos resultados lindos. E aí, este ano, esse projeto vem, né, mais uma vez, trazendo para nós uma evolução, trazendo para nós um crescimento. E a gente teve vários momentos em que isso impactou na relação com a comunidade e na nossa relação aqui de alegria em estar recebendo esse projeto aqui novamente. Fizemos, então, oficinas para as escolas, como a gente já havia feito em Itatiaia-Sul, a gente fez em Mateus Leme, dessa vez com o ganho que as telas brancas trouxeram, para fazer com que as tonalidades diferentes saltassem aos olhos, e a gente fez aqui em Itatiaia-Sul, desta vez, o muralismo, que é uma manifestação cultural bela, né, livre, bela e livre, que faz com que todas as pessoas possam levar ali para aquela grande tela, que desta vez então, a parede, né, o que elas gostariam de ver ali pintadas, e sempre trazendo uma história, um roteiro, feito realmente por eles, né, feito com esse roteiro construído por eles, orientados aqui pelo Cláudio e pela Serena, fazendo com que eles construíssem isso juntos. O que a gente gostaria de ver nesse mural? E eles vão trazendo referências deles, a gente tem uma zona rural em Itatiaia-Sul muito expressiva, e aí eles vão trazendo as referências do que eles veem, do que faz parte do cenário da vida deles. As casinhas, a gente pode ver aí que não é muita casa, é uma casa um pouco afastada da outra, porque é assim que uma zona rural se organiza. Árvore, um sol em sua forma plena, né, um pouco de asfalto, um pouco muito de terra. Então, isso tudo está ali no muralismo deles. Crianças que brincam, essa escola em especial que o Cláudio coloca para nós agora, as serras, né, que o Cláudio coloca para nós agora, é uma escola, deixa eu ver, esse é o do Curtume, né, Cláudio? Aqui, Ponta da Serra. Essa é Ponta da Serra e a Ponta outra da menininha Serra. no Vieiras. Esse é Ponta, isso que eu queria saber se era Vieiras. Isso mesmo. Vieiras é um lugar que a gente fez 2 manifestações ali, a gente fez uma na comunidade mesmo, ali pertinho da igreja, e a gente fez uma numa escola deliciosa, pequenininha, acolhedora, que os alunos se apropriaram completamente. Eu estive lá essa semana fazendo outra entrega, e os alunos se apropriaram completamente do muro, completamente do que elas fizeram. Elas mostram com alegria que elas participaram da atividade. Vem ver, tia, o muro que eu fiz. Inclusive, estou aí aprendendo a lidar com a coisa de ser chamada de tia, brincadeira. Mas elas vem ver, tia, o que eu fiz, vem ver. Fui eu que participei, eu pintei isso aqui. Isso é você se apropriar, né, da arte que você produziu na sua plenitude. Isso é a gente fazer com que as pessoas, os agentes ativos das comunidades, entendam que onde elas estão, onde esses agentes estão, é bom e passível de melhora permanente. É passível desse verniz, né, permanente que a gente pode trazer com a arte. E o interessante disso é que se o lugar onde eu moro é bom, eu também sou bom. Né? Eu também sou bom, eu também sou digno de nota, eu sou digno de autorrespeito. Então, eu acho que a gente traz muito aí de uma autoestima individual e de uma autoestima coletiva, quando a gente está dentro da comunidade, ouvindo a comunidade, deixando que ela se manifeste e mostrando para ela que a gente quer muito ouvir o que ela, entender o que ela acha que é importante. Volta na cruz, por favor, Cláudio, queria só comentar. Aqui é a comunidade do Curtume, essa cruz é uma cruz centenária, foi doada por um tio de uma moradora muito ativa hoje na comunidade, né, uma líder lá comunitária,
a Val, e ela tem um carinho muito grande por essa cruz, porque essa cruz ela está na história da família dela, e essa comunidade ela se expandiu a partir dessa família. Muita gente ali é parente, e o interessante é que quando eu cheguei, que a gente foi fazer a visita técnica para ver o muro que a gente pintaria, na minha concepção não havia outro, senão esse da cruz, porque eu achei que a gente traria vida, né? Isso traria muita vida para essa cruz. A gente colocaria ali atrás dela, mostrando que ela está compondo histórias de pessoas, que ela compõe o cenário da vida de pessoas, o cenário da vida dessa comunidade. O nosso respeito, né, por isso tudo é muito real. Nós tivemos um ganho também imenso no projeto este ano, que foi a vinda da Serena e da alegria dela, esse clown que ela trouxe, essa interação com o Cláudio, que também se apresentou artisticamente super bem. Eu vi que ele lidou super bem com isso, né, trazendo também humor, mudou, né, um pouco o perfil da forma como as oficinas estavam sendo aplicadas, e de uma forma muito poderosa. Então, isso, o humor, o clown, a maneira como isso tudo foi colocado para as crianças, fez com que elas se sentissem ainda mais atraídas por todo o processo. Todo o processo é muito atrativo. E aí a gente nota, né, a alegria delas na entrega, e eu queria trazer aqui um pouco de um caso, né, que a gente vivenciou na cidade de Mateus Leme, de uma menina já mais adolescente, já foram turmas um pouco maiores que estavam fazendo ali a oficina, e ela um pouco adolescente, ela começou a pintar, e de repente ela parou de pintar e não queria mais esconder o quadro dela. E aí eu comecei a conversar com ela, a gente identificou, mapeou o que ela tinha parado de fazer, eu comecei a conversar, perguntando para ela o que tinha acontecido, se ela estava precisando de alguma ajuda, que eu chamaria o Cláudio, né, ou a Serena, para acompanharem ali o processo, e ela falou, não, eu não vou pintar, não ficou bom. Aí eu falei, mas o que não ficou bom? Né, a gente está aqui pintando juntos, cada um fazendo o seu traço, a sua manifestação, tudo ficou bom. Não tem um quadro melhor, ou um quadro que não seja bom para ser apresentado, não tem nada disso, tudo aqui é bom, isso aqui é uma oficina, a gente está aprendendo a lidar com essa tinta que tem uma textura diferente, que a gente mesmo está construindo a textura dela na nossa carteira, porque aí a gente é orientado ali pelo projeto, e ela, não ficou bom, e muito certa de que não tinha ficado bom. E aí nós fomos conversando com ela, e o Cláudio também veio conversar, e nós descobrimos, né, ali, mapeamos naquela menina, uma questão muito séria, de uma cobrança muito grande que ela passa em casa, para que ela seja sempre muito boa. E isso passou do limite, ela não está dando conta de lidar com essa pressão. Então, identificado esse perfil, depois eu compartilhei isso lá com o diretor da escola, assim como eu já fiz em outros momentos, quando a gente identifica algumas questões com os alunos, porque a gente só identifica esses pontos de atenção quando a gente está de verdade com as pessoas. A gente não simula relacionamento, a gente não simula presença na comunidade. Ou a gente está na comunidade, ou a gente não está. Então, e por mais que a gente pense que a gente está levando algum benefício, a gente também está trazendo um benefício muito maior para a gente, quando você escuta essas histórias de vida, quando você aproveita de uma oportunidade para poder acolher e cuidar daquela pessoa de uma outra forma, né, com um pouco mais de profundidade. Então, eu tenho tido a alegria, né, de trabalhar com essas oportunidades de fazer verdadeiro acolhimento e de conhecer pessoas que se dedicam profundamente a estarem nos lugares de verdade, né, de corpo e alma, a levarem projetos construídos com muita verdade, levarem projetos construídos com a certeza de que eles são agentes transformadores, né, possíveis agentes transformadores. Eu anotei aqui a expressão possibilidades de revolução. Eu achei essa expressão linda, porque ela é isso, os projetos são possibilidades de revolução, e eles são uma faísca que podem aqui dizer para as pessoas que a arte, ela está em tudo, e que elas podem ser agentes diretas também de construção da arte. Elas não precisam só receber a arte, né? A arte não precisa ser só aquilo que eu vejo, só aquilo que está numa parede de um lugar que eu fui visitar. A arte, ela está aqui, próxima de mim,
possível para mim. E isso é encantador, né? Isso é encantador, isso é mágico. De tudo que eu tinha separado aqui, que eu achei importante que a gente trouxesse, que fosse comentado aqui, né? Eu acho que é um pouco da minha trajetória. Eu vou comentar sobre um outro projeto, porque a gente está muito falando de comunidade, de presença na comunidade, que é o futebol de rua, por causa da sua pedagogia também. O futebol de rua, ele é um projeto que é inspirado no futebol de rua, né, que é jogado nas ruas, e ele foi mapeado do ponto de vista sociológico, ele tem uma filosofia também, ele tem uma pedagogia que foi inspirada no futebol que se joga na rua. E aí, que resultado que a gente teve disso? A gente teve um futebol que não tem juiz, a gente teve o drible sendo mais valorizado que o gol, e a gente teve meninos que fazem exercícios com peças vivas, né, com outra criança que é ali um objeto que ele vai precisar fazer o drible, e não com cones, como normalmente a gente vê em outros treinos de futebol. Porque, segundo o projeto, os nossos entraves, né, as nossas dificuldades na vida, elas nunca são estáticas. Então, é por isso que a gente vai fazer esses treinamentos aí sempre com pessoas envolvidas e não com objetos. E aí a gente tem uma valorização das crianças muito grande, porque elas também precisam assumir o protagonismo de tomarem as suas próprias decisões, resolverem os seus próprios conflitos, tudo supervisionado, mas elas precisam ser ativas nisso. Não vai ter, eu vou contar para a tia, eu vou precisar conversar com o meu colega, eu vou precisar resolver. Então, os nossos projetos, eles têm muito disso, né? O nosso cuidado na seleção dos projetos tem muito disso. A gente está acolhendo, a gente está garantindo um protagonismo, a gente está encantando, porque o mundo também da criança precisa ser encantado, né? A criança precisa dessa magia, assim como nós também precisamos. E os projetos me lembram disso o tempo inteiro, né? Que o adulto que esqueceu que precisa dessa magia para viver é um adulto muito chato. E eu não quero ser uma adulta muito chata. Eu quero que esse encantamento também me inspire diariamente. E isso tem um impacto imenso na maneira como eu lido com meu filho, né, que é o meu grande companheiro de desenho, meu grande companheiro de pintura, meu companheiro de contar histórias, de criar histórias como a do monstro do ralinho, que ele mesmo criou. Então, a gente vê que esse universo permeado pelo diálogo, pela arte, faz com que nós sejamos pessoas melhores, né, mais atentas ao outro, e que quando a gente é mais atento ao outro, a gente é um ser humano também mais pronto para a construção coletiva. Então, era um pouco disso que eu queria trazer. Agradeço novamente pelo espaço, cumprimentos que vieram antes de mim. Eu fiquei muito encantada com tudo que eu ouvi, anotei várias coisas e me trouxe muito crescimento. Obrigada. Obrigado a nós, Mari. Eu escrevi aqui, né, assim, é um organismo vivo que se retroalimenta, né? Então, nós, pelo projeto, né, da Oficina Brinquedo de Terra, esse retorno, né, que a gente recebe por meio, né, de um incentivo. Então, quando a gente vai e aplica e colhe, né, através do sorriso, de como as pessoas se sentem impactadas e te retornam aquilo, faz a gente buscar novas formas, faz a gente buscar outras, se integrar mais, né? Sim. Porque essa integração, ela vai tem uma questão física, né? Que a gente, é o que você falou, a gente vai no local, a gente conhece, a gente passa a entender essa realidade, e a partir dessa interação, o projeto, ele te chama a fazer algo a mais. Isso. A partir desses inputs, né? Então, assim, os 2 anos, né, que a gente recebeu o incentivo, tem sido maravilhoso, porque isso é transformador, né? Transforma a nossa ideia inicial por meio daquilo que a gente coleta na nossa interação, né? Um exemplo disso é a gente conversando com o pessoal da Mútua, né, criativa, elas fizeram uma releitura da identidade visual do projeto do primeiro para o segundo ano com
os registros que a gente tirou do primeiro ano. Sim, E o sensacional. projeto do segundo ano, ele foi trabalhado a partir daquilo que eu comecei a sentir de necessidade. Eu falei, eu acho que, não só necessidade, mas eu acho que dá para introduzir algo a mais, né? Da gente ir para espaços comunitários, por exemplo, né? E das pessoas se sentirem à vontade para se apropriar daquele espaço e, tal como os alunos te deram um retorno, né? A aluna chegou, olha o desenho que eu fiz, né? Olha, fui eu que pintei. Quer dizer, é isso que a gente busca, né? Essa integração, né? E contribuir para que né, a instituição que está ali patrocinando o projeto, ela possa colher, né, informações ainda mais, além do que ela já tem, né? A partir dessa intervenção que a gente faz. A gente, voltando nesse assunto do patrocinador, né, e da relação com o patrocinador, eu acho que todas as vezes que existe uma integração entre patrocinador e proponente, há um fortalecimento muito grande dessa rede, porque normalmente a pessoa da localidade, ela tem ali uma percepção já mais burilada, né, da comunidade, quem são as pessoas, com quem a gente conversa, vamos perguntar ali, vamos ouvir ali, e aí isso ganha o proponente, sem dúvida alguma, né, na efetividade do que ele vai fazer, e isso também estreita, né, a relação da comunidade com a empresa, sabendo que a empresa está também aberta, com seus canais de diálogo ali abertos. Eu achei, comentei com você, né, que você colocou lindamente sobre ser ponte, e é isso, é assim que eu me sinto, né, eu me sinto como uma ponte entre esses proponentes e o patrocinador, para que a gente possa fazer algo de verdade, né, algo juntos. Não é só colocar um recurso financeiro, não é. O que a gente faz aqui não é colocar um recurso financeiro. A gente acompanha, a gente está por perto, a gente tenta facilitar o diálogo do proponente com os poderes públicos quando necessário, para a gente poder entrar dentro de uma sala de aula, para a gente poder entrar numa instituição, alguma entidade, né, da prefeitura, alguma sala da prefeitura. Então, a gente tenta fazer com que tudo flua da melhor forma possível, com o mínimo de eco, né, com o mínimo de ruído, para que não haja problemas na execução do projeto. Ah, mas então dá tudo sempre super certo? Naturalmente que não. Naturalmente que a gente precisa fazer uma série de adaptações no processo para que aquilo funcione da melhor forma, mas a gente está ali para isso, para dialogar. E quando a gente sai de um lugar muito organizado, o que sair ali do planejado é mais fácil da gente contornar, né? Porque nós já nos conhecemos, sabemos quem nós somos, com quem nós vamos conversar, então essa ponte, ela é, de fato, necessária e faz toda a diferença, né, no processo, em como o processo vai se dar. Pessoal, tem alguém que gostaria de pontuar? A Ângela está se despedindo aí, Ângela. Obrigada, Ângela. Gente, só tenho que agradecer, gostei muito de tudo que eu ouvi, estou muito, muito tocada mesmo, acredito muito nessa linha de trabalho. Eu comentei no começo que eu trabalho com crianças pequenas também, trabalho com berçários, e até não posso continuar aqui porque estou indo para um berçário. Então, com certeza vamos ter muita, muita figurinha para trocar. Gostei muito de saber de vocês, viu? Muito obrigada. Olha, esse bate-papo nosso aqui, ele está sendo gravado, tá? E a gente vai enviar o link para vocês aí, quiserem pegar trechos, né, do que achou interessante, rever. Ah, que bom. Obrigada, viu? Tchau, Então, gente. Ângela. Bom encerramento aí. Valeu, obrigado. Eu quero pontuar uma coisa. Agora, né, depois de ouvir vocês três, eu retorno a uma fala do Roquinho, que eu até fiz uma colheita aqui no chat, né, que ele disse: brincar é uma pedagogia irmã da alegria, e a alegria comunitária é que salva a gente. E isso me lembrou, né, eu fico emocionada, só de ver as fotos, fico com saudade das oficinas que a gente aplicou. E lá no Curtume, no Curtume também aconteceu um pouco essa dinâmica do que eu vou partilhar, mas eu queria falar de Vieiras, né, onde a gente foi na escola primeiro e depois foi na comunidade, né. E aí na comunidade era um feriado, era um dia de feriado, né,
Foi na Feriado de quarta-feira. Corpus Christi, um dia Isso, em super Vieiras, isso. isso, importante, assim, né, para o contexto da comunidade. E a gente foi lá para a paróquia fazer a intervenção, né, na mureta ali embaixo da cruz. E, gente, foi um dia, assim, que tava... O pessoal da comunidade foi chegando, cada um de um canto, aí juntou todo mundo, era uma data especial, e aí ficamos ali o dia inteiro, aí almoçamos todo mundo junto na grama, aí descansamos. Nesse dia eu tive, assim, vivências, pessoalmente, muito incríveis também, no momento que a gente estava ali na pausa, né, entre a manhã e a tarde. Boa parte das crianças não foram para casa, elas ficaram naquele ambiente, elas estavam imersas, né? E a gente, ixi, gente, a gente meditou, a gente fez yoga, fez um monte de brincadeira com as crianças, depois voltamos, pintamos mais um tanto, né? E assim, então, conectando as três partilhas de vocês, né? Que o primeiro, o Roquinho trazendo essa experiência que ele tem de adentrar intimamente na relação com as pessoas da comunidade, né? De realmente, como a Mari falou, não se faz um relacionamento de maneira superficial. Se você quer relacionar, você tem que relacionar, você tem que se entrelaçar, né? Então, o Roquinho traz essa experiência, o Cláudio partilha, né, sobre esse encantamento, essa coisa da infância, assim, e que me remonta, né, a essa visão de que realmente, para a gente esperar um mundo melhor, tem que acontecer uma intervenção ali desde... Uma intervenção assim, né? Acho que a palavra não é essa, mas se a gente quiser cuidar de alguma coisa para construir um mundo melhor, que então a gente cuide primeiro da infância, né? Das crianças mesmo. E desde ali, plante sementes interessantes, né? Porque também, como o Roquinho trouxe, essas já doenças sociais que a gente conhece, machismo, racismo, isso, aquilo, também são plantados desde a infância. Então, se a gente não estiver ali plantando outras sementes também, cuidando, né, dessas ervas daninhas, assim, a coisa vai se degringolando desde a infância, né? E o incentivo, as leis de incentivo, né, e as empresas que estão aí patrocinando o nosso projeto e outros, né, é muito especial essa oportunidade, porque você pode realmente dar estrutura para um projeto cultural acontecer na sua maestria, para ele realmente poder acontecer na sua maestria. Gente, a maestria com que as oficinas de brinquedos de terra, né, foram se elaboradas, eu fiquei pasma, para mim foi muito especial fazer parte, assim, de toda a produção, né, Cláudio, desde que, enfim, e ver todo assim, todo o cuidado, não tinha um momento da etapa que o Cláudio falava assim, ah, não, vamos fazer aqui, porque tem 3.000 potes ainda pra gente encher, não, era ali uma precisão, um cuidado com cada potinho de terra, com cada limpezinha, né, e pensando assim, e a mútua que veio trazendo lindamente esse universo da criança para a marca, para os adesivos, né, para partilha nas redes sociais, que está sendo uma ponte, né, com pessoas do Brasil e do mundo aí. E então, assim, eu realmente vejo assim essa alegria comunitária acontecendo entre as pessoas de uma comunidade, entre as instituições que existem, a escola, as empresas que atuam ali, os projetos culturais, né, as diversas classes, as diversas gerações, que nem nesse dia, né, no Curtume, no Vieiras, onde a gente foi na comunidade, né, estavam ali crianças de bebê a anciãos, assim, né, então, realmente uma reintegração disso que às vezes vai ficando ao léu, assim, né, que é a integração comunitária e das instituições também que estão ali naquela comunidade, né. Então, assim, é muito legal, realmente. Ah, e para fechar, lembrei um ponto que, para mim, conectou a fala também da Mari, agora lá com a fala do Roquinho, né, que, beleza, a comunidade, as crianças, jovens, adultos, têm ali um conhecimento que, se não existem políticas públicas, quando aquela criança vai se inserir no mundão mesmo, né, quase não vale de nada ela ter aquele conhecimento, ela vai sendo levada à margem, porque não existem políticas que valorizam aquele conhecimento. E aí, quando você partilha, né, que, por exemplo, a Uzi Minas e outros editais, eu imagino que também estejam tendo essa visão, né, nós capacitando as iniciativas culturais da própria comunidade para eles mesmos serem patrocinados e receberem, né, aquela verba para executar os seus projetos. Gente, muito incrível, né? A relação que a gente teve lá com a CIRPA, que justamente estava também num movimento lindo de empreender os saberes das pessoas daquela região. O pessoal dos tapetes, seu Milton, ixi, Maria, eu esqueci o nome dela, mas que faz tinturas também nos tecidos. E a gente conheceu uma galera, assim, né? Que também estavam nos editais, e eu achei muito interessante também ver isso, né?
Não é aquele olhar assim de, ai, vamos trazer alguém lá de Hollywood para poder aqui. Não, vamos aqui, a gente mesmo, né? Como a gente potencializa realmente a comunidade, inclusive as suas próprias iniciativas, né? Então, assim, show de bola, gente. Gratidão. Rodrigo, Ana, Cláudio, Fraga, Mari. Então, assim, tudo isso aí que vocês estão falando, cara, porque é tão importante, tudo está realmente nesse equilíbrio, né? Porque cara, essas imagens lindíssimas aí que vocês passaram aí na fala da Mari, que coisa mais, cara, espetacular, cara, como isso impacta, cara, a cabecinha daquelas crianças, adolescentes, né, que eu vi que alguns eram maiorzinhos também, e é muito sério, além da beleza estética, né, que é o seu trabalho, Cláudio, o artista que você é, né, o trabalho, né, em conjunto que vocês estão fazendo aí, tá muito, muito, muito sério, cara, muito sério, muito inspirador para essas cabeças, porque essas cabecinhas, né, pensantes, fervilhantes, né, que é a infância, ali é a descoberta de tanta coisa, isso a gente motivar é fundamental, sabe? Lógico, né, cara, que com esse cuidado de responsabilidade, e quando um instituto, né, no caso você, Mari, que representa os Minas, vocês conseguem identificar esses elementos dentro do projeto, sabe? Que isso, além de ser um projeto legal, tirando, né, saindo da superfície, né, do que esteticamente a apresentação é bonita, tal, mas o que tem embaixo dessa água, né? O que está lá no fundo, né? E o fruto que isso dá, né? Ali, cara, eu não tenho nenhuma dúvida que você despertou ali, cara, em algumas daquelas adolescentes ou crianças, sabe, uma vontade imensa de fazer o mesmo pelo mundo, né? Fazer só como artistas, que possivelmente ali alguns vão aflorar algum artista plástico ali, mas você vai estar despertando ali a vontade de fazer diferente, sabe? Que elas também possam ser capazes de, ao crescer, poxa, teve um pessoal na época que eu era aqui, adolescente, fez um trabalho, eles vão olhar para aquele muro ali, cara, que tá aquela coisa, vão lembrar, cara, isso aí, ó, é um registro na memória, uma experiência vivida, que quem passar na frente desse muro vai lembrar como é que foi, quem participou, o dedo, ter colocado o dedo ali, a expressão dela, a marca dela. E isso é muito legal, muito importante. Só o de ilustração no Tubarão Martelo não é só música, não é só teatro, é dança, é audiovisual, sabe? É literatura, porque o texto do Tubarão Martelo, lá atrás, quando eu pensei na escolinha, eu fiz todo em rima, então ele é em cordel. Então, assim, parece que a gente, quando joga isso para o mundo, parece que ninguém vai perceber, mas percebe, sabe? Percebe. Quem tem para perceber, percebe. E quando a gente, né, se lança aos editais, e para ter esse, né, lógico, todo mundo que entrou no edital quer ser escolhido e tal, mas é importante que o que a gente chama, às vezes, de verdade, mais que isso, tenha realmente a essência, ali, a essência, a flor da pele, para que qualquer análise, né, técnica seja realmente assim vista ali de forma imediatista. Então isso a gente não esconde. Quando tem uma frase que ela é simplesinha, mas para mim ela sintetiza. Vocês falaram frases lindas aí, mas o que sai do coração vai para os corações, sabe? Então quando é para ser, vai, não tem jeito. Então esse desafio, né, que a gente se lança em editais aí, que a gente, poxa, é sempre um concurso, né, a gente nunca sabe, mas é isso, cara, é fazer sério que a coisa sempre vai, sempre chega. Bacana. Ana, você abriu o microfone? E não é para falar do grão de bico agora. Ali foi o meu computador com vontade própria, né, meio veinho. Pois é, eu vou falar bem rapidinho, partindo do que o Cláudio falou, Cláudio Fraga, o que é para ser, vai. É bem isso, assim, eu estou bem encantada, assim, com tudo que eu estou ouvindo e assistindo aqui, né, eu sou meio que a vozinha presente aqui junto com vocês, e é muito inspirador ver pessoas tão novas, já numa caminhada tão bonita. Né, eu estou começando a desenvolver um projeto, pequeno ainda, está engatinhando, e a sincronicidade da vida me colocou no colo de vocês,
sabe? Porque o aprendizado aqui está sendo, assim, de uma beleza fantástica. E com acrescentando muito a tudo que eu tinha imaginado. Não era, de início, trabalhar com criança, era trabalhar com adulto, né? Um trabalho, assim, buscando trazer para o adulto a criança interior dele que está esquecida. Então, por isso me chamou muita atenção que vocês, a proposta, o canal do Instagram, assim, foi do nada, saiu na minha frente, assim, e, meu Deus, olha, eu não tenho que dizer, só gratidão. Que linda! Gratidão! Nossa, que sai do coração, vai para os corações. Deixa a gente emocionado, viu, Ana? Lindo, lindo, lindo. Sua emoção chegou aqui, viu? No caminho que você editou, né, Cláudio? Saiu do coração Não vem pro editar, né? coração. Mas assim, eu acho que a gente está tendo a possibilidade de se conectar com propostas, né? Com propósitos de vida. Eu acho que tudo isso né, deixa a gente motivado para continuar, né? Para não, né, não Eu deixar brinquei aqui essa com o faísca, roteiro, né, que como o você Cláudio... falou, né? A faísca, pegar essa faísca no ar e, né, deixar isso, né, cair num jardim e florescer, né? Brinquei com o roteiro que o Cláudio traçou do coração para o coração, né? Rodrigo? Acho que a Ana trouxe o assunto da sincronicidade, achei muito, muito bacana, que eu estou tendo esse mesmo sentimento. Acho que eu conheci, né, o trabalho do Cláudio, da Ceremística, pelo Encontro Cultural de Milho Verde, que é um encontro riquíssimo. Eu fui ano passado, que eu lancei o livro ano passado lá, e agora eu retornei como um participante, daí eu entrei nas oficinas. Eu não pude participar do muralismo, mas eu acompanhei e falei, não, eu tenho que conhecer mais como é que eles estão desenvolvendo esse trabalho, né? E agora, enquanto professor, eu tô desenvolvendo um projeto com os alunos do ensino superior para ir em uma comunidade, escutar a comunidade e fazer um projeto de muralismo. Mas também tem surgido outras possibilidades que vai acabar virando um encontro cultural naquela comunidade. E eu acho que quando a Mari traz também né, a parte, né, do patrocínio, eu fico pensando o quanto que a gente tem que avançar mesmo, né? Por exemplo, eu estou aí como professor, vou fazer um trabalho lá, mas é um trabalho que um dia pode exigir que tenha entre em editais, procure patrocínio, e eu acho que eu tô me atinando para a importância de fazer algo mais estruturado, algo mais sério, que eu ainda não tinha pensado nisso. Mas eu acho que essa sincronicidade que a Ana trouxe que está movimentando a cabeça aqui. Acho que só tenho a agradecer a todo mundo, né? Acho que só escutei coisa boa hoje. Legal. E pessoal, pensando né, no campo da psicologia, a gente falou de pertencimento, né? Falou de arte, falou de possibilidade para a criança, e tem a expressão, né? Muitas vezes, assim, a possibilidade de expressar, você está lá contribuindo para uma cura, né? A cura de trauma, a cura de problemas, e a arte sempre vai estar nesse campo da expressão. bacana, pessoal. A gente já chegou aqui no limite aqui de horário, né? Gratidão, né, do fundo do coração para corações aí, pela oportunidade, por vocês estarem nos dando essa oportunidade, né, de continuar nesse movimento, né, da Terra Cor Brasil, da Oficina Brinquedo de Terra, das propostas que a gente tem feito esse ano, está maravilhoso, né, e essa aqui é uma nova possibilidade da gente poder ampliar isso, né, para chegar em novas pessoas, como chegou de fato. Nós tivemos 37 inscritos, né, no workshop, na parte da manhã, e aí, na parte da tarde agora, estamos eu, a Ceremística, a Ana, o Rodrigo e a Tamires,
mais a professora Florença, vão participar da oficina prática, né? O Cláudio Fraga e a Mari, que têm os kits, estão convidados a participarem também. Aí. Se tiverem um tempinho, quiser participar, a gente envia o link da sala aí, nós vamos brincar um pouquinho aqui à tarde.